Fala galera, beleza? Sabe aquelas situações em que você tem coisas para falar para o seu chefe, né, para sua líder, e você não sabe como dizer e aquilo já tá te incomodando e você todos os dias tenta encontrar uma oportunidade, mas não sabe como ele ou ela vai reagir? Então, a gente vai falar disso hoje aqui. Vambora? Galera, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como dar o feedback para o seu chefe. É uma situação delicada porque muitas vezes essa pessoa ela tá numa cadeira superior, né? Ela tem um peso, uma relevância e você muitas vezes fica com receio, fica melindrado, melindrada para conduzir e talvez ser mal percebido, ficar queimada na empresa, independente se você curte, se você não curte o que você faz, mas você tá ali no seu trabalho e muitas vezes você quer dar um feedback para a melhoria do próprio estilo de liderança ou do clima na equipe ou de processos que podem ser evoluídos, independente da pauta. Eu vou passar para vocês algumas dicas. A primeira delas é a seguinte: é importante você analisar o terreno, analisar o contexto da situação. Como assim, Dani? Primeiro, você tem liberdade já com seu líder? Você já criou um rapport, algum tipo de conexão, de espelhamento onde você tenha tido oportunidade de conversar mais abertamente? O seu líder ou a sua líder é uma pessoa aberta a feedbacks? É uma pessoa fluida ou você sente que ela é um pouco mais resistente? Por que isso é fundamental? Se a pessoa ela é fluida, já tem liberdade, você se sente mais confiante. Se não, você já fica com receio da pessoa ser agressiva, dela te expor, dela não entender, dela interpretar mal. Então existem alguns estilos comportamentais e uma das dicas que envolve essa que eu te falei de leitura do contexto é saber qual é o estilo do seu líder, porque toda pessoa, por mais difícil que ela seja, tem assuntos que agradam a ela, tem assuntos que ela gosta de falar. Então tenta perceber, o seu chefe é a sua chefe, curte mais falar sobre números, sobre dados, estatísticas? Essa pessoa curte mais falar sobre relacionamentos, situações? Ela é mais de humanas, de exatas? Ela gosta mais de exemplo? Ela é mais prática e objetiva? Ou ela é uma pessoa que gosta de ouvir, ela gosta de falar mais? São nuances que vão te ajudar a construir o formato do seu feedback. Por exemplo, se a pessoa é super straight to the point, super objetiva, não adianta você fazer um feedback de 2 horas. Primeiro porque ela não vai absorver quase nada do que você vai falar, independente de você ser o liderado. E segundo, porque você não criou o rapport, você não entendeu o estilo dela. Então, se a pessoa ela é objetiva, você tem que ir com objetividade. Outra coisa, obviamente, é o tom que você vai usar para conversa. Você, obviamente, se você tem um líder mais difícil, agressivo, não adianta você ir, oi, tudo bem? É que eu queria falar com você sobre um assunto, você já vai com medo, né? Também não é para encarar o chefe, olha só, eu tenho que te falar um negócio, não é? O rapport não é nesse sentido, né? De você exercer o mesmo nível de temperamento que a pessoa, mas é você se conectar. Então, se seu líder é mais agressivo, você tem que ir num tom de posicionamento mais sério. Poxa, fulana, preciso trocar uma ideia com você, preciso conversar sobre algo importante. A gente pode falar? É um tom sério. Se a pessoa é mais extrovertida, é mais descontraída, é mais fluida, você vai num tom, pô, fulano, e aí, tudo bem? Cara, eu queria trocar uma ideia com você sobre alguns aspectos que eu vejo que, poxa, podem ser melhorados. Quando é que você pode falar? Não é mudar a sua essência, mas é se adaptar ao estilo do líder. Essa primeira dica, ela é fundamental. Segunda dica, né, que envolve tudo isso, é você também perceber o timing disso. Você tem uma ideia, você convive com seu líder todos os dias e você sabe quais são geralmente os padrões, os dias que ele ou ela estão mais propícios, mais abertos. É segunda-feira de manhã? É terça-feira à noite? É na hora do almoço? É na sexta-feira? É entender também como é que está o dia dessa pessoa. Porque imagina, você supõe que é segunda-feira. Só que segunda-feira é o dia que ela tem reunião com outros líderes, com a diretoria, vai olhar e-mail, que ela vai para reunião externa. Essa pessoa também, ela tá com 1 milhão de coisas na cabeça. Então é você saber o timing certo de fazer isso. Terceira dica, importantíssima. Você sabe receber o feedback bem? É muito fácil. E nós, seres humanos, né, nós pessoas, a gente tem o hábito de naturalmente criticar o ambiente. É sempre o outro. É o vizinho, é o nosso chefe, é o RH,
RH, é o nosso marido, é a esposa, é o filho, mas falta aquela autocrítica, eu percebo isso e quando sou eu, né? O que eu faço? Então, como é que você recebe o feedback? Quando o seu chefe ou a sua chefe te dá feedback, como é que você recebe? Porque se você é uma pessoa reativa que sempre justifica, o que você espera que ele ou ela faça? Então, é muito fácil cobrar do seu chefe ou da sua chefe uma resposta, uma ação, mas você também não dá o próprio exemplo. Então, a regra vale para ele, não vale para você? Então, faz essa autoanálise, o quanto você também processa os feedbacks que você recebe, beleza? Quarta dica, se prepara pro discurso. Não vai no impulso. Acabou de acontecer alguma coisa, te irritou, ou já vem acontecendo uma série de situações e você chegou no ápice, estopim total, e você vai lá com tudo, não, preciso falar com você porque, cara, não dá mais. Isso demonstra o quê? Imaturidade. Aí sim você já tá se expondo e com certeza o seu líder ou a sua líder, por mais maduro que seja, não vai te ouvir. Vai focar o quê? Na sua reatividade, no seu impulso. Então se prepara, se mune de argumentos. Gente, isso não é um processo para levar meses, não. Isso você faz em dias, semanas. Mas é você parar, olhar, observar o contexto, ver se tem a liberdade, fazer uma autoanálise sua, se preparar para a conversa. Que tipo de mensagem você quer passar e como é que você quer que o seu líder ou a sua líder saia dessa conversa? Que tipo de ação você espera? Isso é importantíssimo. Tá? Então se prepara. Prepara. Cuidado com o impulso, tenha inteligência emocional. E a quinta dica que eu deixo pra você. E a quinta dica que eu deixo pra vocês é a seguinte: sempre que você for dar um feedback, por mais difícil que ele seja, né, pro seu chefe, até pra melhorar o processo, melhorar o clima no time, ou um aspecto de competência dele ou dela, né, do próprio líder, é importante que você foque o quê? No aprendizado e não no erro. Então se você chega, por exemplo, pro teu chefe ou pra tua chefe e fala assim, sabe o que acontece, fulana? Que você sempre grita com as pessoas, você é uma pessoa que, cara, não sabe ouvir os outros, você não. Já era. Então, ao invés de falar isso, por exemplo, pô, fulana, eu percebo que quando em interações com outras pessoas, você acaba falando de uma determinada forma que pode expor essas pessoas. Pô, você já parou para pensar nisso? Quais são as consequências que isso leva? Então, poxa, o que seria bacana fazer? Poxa, leva a pessoa para um ambiente X, ou ao invés de gritar. Então, você vai dando exemplos e já meio que a solução para o chefe, porque às vezes nem a pessoa não sabe. A maioria dos líderes das empresas, pessoal, eles não tiveram uma preparação para ser líder, tá? Inclusive a gente vai falar disso aqui em um vídeo. Então, você pode chegar e ficar nessa situação onde você até então não era líder e se tornou. E aí, como é que você conduz esse negócio? Então, foca no aprendizado e o feedback é para o líder, não é para você. Não é para você. Não é para você descarregar as suas emoções, as suas aflições, beleza? E a dica bônus. Depois que você conseguiu fazer o feedback, não cobra tempo. Cada um tem o seu tempo para mudar. Não fica exigindo uma mudança da água para o vinho. Se você parar para olhar para a tua carreira, para o teu desenvolvimento, as competências, tudo que você foi conquistando ao longo da tua vida, não foi do dia para a noite. Foi um dia de cada vez, um passo de cada vez. Foi, cara, aprendizagem, prática e por aí vai. Então é esse cuidado de você dar o tempo para o seu líder, obviamente, ter a oportunidade de evoluir. Cuidado com o que você vai falar. Independente se você fez o feedback ou não, se você está incomodado com algum aspecto da sua liderança, do clima da equipe, seja o que for, cuidado para não expor isso perante outras pessoas da empresa, na rádio corredor. Então, filtra isso, cria empatia, se coloca no lugar da sua liderança. Se você fosse líder hoje, sentasse na cadeira do teu líder, você ia gostar que as pessoas ficassem falando de você, falando das suas práticas? Então, dê oportunidade de forma genuína, de coração mesmo. Cuidado, não fica falando mal, comentando na rádio corredor. Seja você e ajude ao seu time e ao seu líder a se desenvolver. Show?
Espero que você tenha gostado bastante do vídeo, que te ajude. Eu quero saber aqui, ó, o que você achou do vídeo e comenta também se você já deu um feedback pro teu líder, como é que foi? Positivo, negativo? Se você vai fazer esse processo ainda, você vai dar o feedback? E aí, que dúvida você ainda tem? Comenta aqui, porque a gente ainda pode trocar, eu posso responder as suas dúvidas. Outras pessoas também que estão inscritas aqui no canal podem te ajudar, beleza? Não esquece, você pode compartilhar esse vídeo, se inscreve agora no canal, já dá o like aqui, já curte o vídeo e aciona o sininho para você sempre ser notificado, porque vai ter ainda muito, mas muito conteúdo pra gente falar aqui, beleza? Então, ótima semana pra você, com certeza a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, desmelindrados!